Bom, apresentar para vocês meu queridíssimo colega e amigo, professor Carlos Eduardo Japiaçu, que não estarei exagerando se disser que é o maior especialista no tema no Brasil, então vocês estão muito bem parados aqui nessa aula. O professor Japiaçu é professor de Direito Penal, tanto da UERJ como da UFRJ. Sua tese de doutorado foi sobre o tema do Tribunal Penal Internacional. É professor visitante na França, em várias universidades. E atualmente exerce o cargo de presidente do Grupo Brasileiro da Associação Internacional de Direito Penal. Então, dou as boas-vindas e desejo a vocês uma ótima aula. Obrigada, Japiaçu. Bom dia. Vocês sabem que uma coisa que eu gosto de palestra é que você é sempre apresentado e elogiado primeiro. Negócio ótimo. Precisa ter mais vezes. Faz um bem para a autoestima que vocês não imaginam. Mas, enfim. O que me foi pedido para conversar, aliás, não é nem a primeira vez, né, que me é pedido para conversar sobre isto nesse curso, é sobre o Tribunal Penal Internacional. Para cá. É isso? Foi. Eu vou ter. Vocês tenham certeza que eu vou me enrolar eventualmente com este aparelho. Eu estava apontando para o lugar errado, mas para quem já foi meu aluno, e enfim, eu vi não há muitos, mas alguns já foram, eu tenho esse hábito, enfim, de dar aula com um resumo no quadro, ou com os pontos no quadro. Eu não vou resistir a fazer isto aqui também. Seja como for, o que eu imaginei para hoje, principalmente num curso em que tem expressamente no título a referência aos crimes internacionais, é tentar situar, ao invés de eu meramente fazer a apresentação do tribunal, eu vou começar um pouquinho antes, seja para apresentar o próprio direito penal internacional e os crimes internacionais, situá-los num quadro maior e que me parece vai ser tratado no curso de justiça de transição, justiça transicional, justiça pós-conflito, ou o nome que quiserem chamar, e daí dentro das... porque o Tribunal Internacional se situa na lógica da justiça de transição, se situa na lógica de julgamentos por atrocidades, pela prática de atrocidades, sejam elas cometidas em conflitos armados ou fora dele, mas enfim, é dentro desta lógica, e aí tratar especificamente, apresentar ao tribunal e no final apresentar o último slide, ou o último ponto, é alguma coisa que eu falo há mais de 10 anos e como não há nenhum avanço nesse tema do Brasil, continua atual. Ou seja, o Supremo até hoje não enfrentou as possíveis inconstitucionalidades do Estatuto de Roma. Então elas continua havendo dúvida, porque não se enfrentou. O Brasil ratificou o Tratado de Roma, virou Estado parte, indicou uma juíza que foi eleita, ela já cumpriu o mandato e, enfim, nada aconteceu ainda. É possível que vai lançar uma nova candidatura no lugar da juíza Silvia Steiner, e apesar disto continuamos sem uma lei de implementação e as questões constitucionais continuam postas porque não foram enfrentadas, não foram testadas no Supremo. Mas enfim, foi isso que eu imaginei, foi essa estrutura que eu imaginei para esta conversa de hoje. Começando do que, enfim, esse é o mais básico, mais óbvio, mas com frequência desconhecido, até porque o direito penal internacional não é uma disciplina corrente nas nossas faculdades. Então, me perdoe se eu começo tão longe. Esse é um outro, posso dizer, vício que eu tenho. Enfim, a tentativa de toda vez que lançar um conceito, defini-lo. Isto eu exijo dos meus alunos, por uma questão óbvia, preciso fazê-lo também, senão fica feio, né?
O que é direito penal internacional? Ou seja, essa é a primeira pergunta, é a pergunta óbvia. A definição mais quase tautológica, mais automática, seria que é o ramo do direito que define crimes internacionais próprios e impróprios, daqui a pouco a gente fala disso, e comina as respectivas penas. Essa seria a definição mais óbvia, automática, ou seja, o que diferencia o direito penal internacional do direito penal interno é que a gente está diante de crimes internacionais. Ocorre que no atual estágio de evolução da disciplina, a expressão direito penal internacional tem sido considerada de maneira mais ampla, ou seja, ela não se refere exclusivamente a direito penal. Na verdade, a expressão direito penal internacional é um grande guarda-chuva, em que nela estão inseridos aspectos de direito penal, mas também de direito processual. Ou seja, não existe o estudo do direito processual penal internacional em separado. Então, quando eu fizer referência a direito penal internacional, eu também estou fazendo referência. O primeiro ponto, aliás, é um ponto que consta das legislações internas, portanto, o direito penal interno, mas, de qualquer maneira, a aplicação extraterritorial do direito penal interno. Curiosamente, só para dar um exemplo de um autor que trata do direito penal interno, o professor Damásio de Jesus, que tem um dos mais impressionantes capítulos sobre classificação de crimes. Eu digo impressionante porque tem uma série de classificações interessantes, outras tantas inúteis. Sim, ele classifica tudo de todas as maneiras. Uma das classificações inúteis que ele adota é a de crimes internacionais, porque ele faz referência a crimes internacionais como aqueles em caso de extraterritorialidade. Ou seja, crime internacional são aqueles previstos a partir do artigo 7º do Código Penal. É claro que essa definição de crime internacional é imperfeita, mas o que ela realça, ou para que ela serve, é justamente para relacionar extraterritorialidade com direito penal internacional. Como exemplo, a imunidade das pessoas internacionalmente protegidas. Esse agora é um ponto especificamente de processo. A cooperação penal internacional em todos os seus níveis, seja a extradição, seja os modelos mais contemporâneos, como, por exemplo, a transferência de presos, de processos, congelamento de ativos, e assim por diante. Todas as figuras da cooperação, que não só a extradição, que é o seu modelo original, e carta rogatória, que seriam os dois modelos mais, digamos, históricos da cooperação entre Estados, mas todos os modelos contemporâneos, tudo isso é estudado, eu insisto, num grande guarda-chuva chamado direito penal internacional. A determinação da forma dos limites da execução de sentenças penais estrangeiras, para se chegar até, seja no caso brasileiro, em que você tem uma execução de sentença que depende de prévia manifestação do judiciário brasileiro, há modelos como há na União Europeia, a tentativa da execução direta de sentenças no âmbito da União Europeia. Mas, seja como for, e por fim, no que nos interessa, a existência e funcionamento de tribunais penais internacionais ou regionais. Como vocês podem perceber, da simples descrição daquilo que é tratado, estudado pelo direito penal internacional, eu, evidentemente, quando me refiro a direito penal internacional, não estou me referindo só a direito penal. Portanto, eu estou me referindo, a partir dos crimes internacionais, a maneira com que eu vou lidar com eles, seja a sua definição, a previsão de penas e mesmo a processo de julgamento desses crimes internacionais. Então, a expressão direito penal internacional é um grande guarda-chuva que reúne isto tudo. Uma ressalva importante: vocês podem encontrar livros, seja do Brasil, seja fora, que usam duas expressões: direito penal internacional e direito internacional penal. Para dar exemplo de dois professores aqui no Rio de Janeiro, eu uso a expressão, como vocês já perceberam, direito penal internacional.
Um professor, um antigo professor, que foi meu professor, a professora Luciana Boatê, Jacó Dollinger, usa a expressão e tem livro publicado nesse sentido, Direito Internacional Penal. Existe distinção entre essas duas denominações? Tradicionalmente, sim. Tradicionalmente, sim. Essa é uma distinção muito importante, talvez nos anos 50, 60 do século passado. O que é que seria o direito penal internacional? Qual seria a distinção entre eles? Direito penal internacional, a gente está se referindo a normas de direito penal de aplicação internacional ou de aplicação extraterritorial. Direito internacional penal seriam normas de direito internacional em matéria penal, ou que tratam de matéria penal. Se vocês preferirem, isso tem relação direta com a própria origem do que a gente hoje chama de direito penal internacional. O primeiro instituto do que a gente chama hoje de direito penal internacional foi a extradição. A extradição ela consta no que é chamado o segundo documento diplomático da história. Foi um tratado de paz entre egípcios e hititas, e havia uma cláusula de extradição em relação a combatentes. Portanto, de entrega, não é perfeitamente a extradição como a gente trata hoje, mas essa ideia de entrega de um indivíduo para um Estado a outro. E a partir do século XVIII, os códigos penais nacionais europeus passaram a conter cláusulas de extraterritorialidade. Então, talvez eu possa dizer, até o começo do século XX, o que a gente hoje chama de direito penal internacional era extradição e extraterritorialidade. Extradição, matéria de direito internacional decorrente de tratados que trata de matéria penal. Extraterritorialidade, norma de direito interno de reflexo internacional. Ok? De alguma maneira, digamos, esses dois pilares, esses dois ramos prosseguiram. Portanto, durante muito tempo se fez referência ao direito internacional penal, direito penal internacional. Me parece que, contemporaneamente, essa distinção perdeu sentido. Ou seja, a expressão, e eu utilizo esse conceito, como vocês já perceberam, a expressão direito penal internacional acabou se tornando um guarda-chuva que reúne aspectos de direito internacional penal e penal internacional. Não me parece fazer mais sentido usar as duas categorias como se fossem ramos distintos. Curiosamente, claro que, e eu tô vindo aqui para o canto, porque embora não haja aquela luz ali atrás, tem uma outra aqui que fica no meu rosto, que é a do projetor. Então ainda bem que a de trás ficou apagada, senão eu ia ter duas, eu estou vindo para o canto para fugir daquela luz. Tá, me perdoem. Não, eu prefiro. Estava bem. Aqui no meio eu não consigo ficar. Daqui a pouco eu vou para o lado de lá, mas eu vou evitar ficar no meio, tá? Por causa do data show. Como eu estava dizendo, a expressão direito penal internacional, portanto, reúne esses dois aspectos. Curiosamente, a gente pode argumentar que não é uma decisão acadêmica ou científica, mas, enfim. Mas o Tribunal Penal Internacional, que decorre de um tratado, não é Tribunal Internacional Penal. Curiosamente. Ou seja, porque se você vai usar essa distinção, o Tratado de Roma, que estabelece o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, é um tratado internacional em matéria penal, criando a partir dele regras internacionais, mas, portanto, eu estaria fazendo referência a direito internacional penal, e não é Tribunal Internacional Penal. Ou seja, me parece, pessoalmente, o professor Jacó continua insistindo nisso, eu tenho a impressão que, no final das contas, a insistência no direito internacional penal, embora possa ter a sua justificativa doutrinária, me parece, posso estar equivocado, que tem um certo resquício de manter o nome de direito internacional primeiro.
Pode ser que eu ache natural que não seja assim, porque eu sou professor de direito penal, pode ser. A gente pode até discutir isto. Seja como for, a expressão que se generalizou, a expressão que se tornou repetida, é direito penal internacional. Me parece a mais adequada, principalmente porque eu estou me referindo, eu vou usar a expressão mais uma vez, a um guarda-chuva cabe quase tudo. Eu imagino que no futuro a gente não vai retornar para direito internacional penal e penal internacional, mas no futuro a gente possa ter separado o direito penal internacional do direito processual penal internacional, mas nesse momento, nesse estágio da evolução, esse estudo ainda é feito de maneira conjunta e, portanto, a expressão direito penal internacional abarca tudo isto. Ok? Não foi, né? Pergunta seguinte, se eu fiz referência no começo que o direito penal internacional se refere aos crimes internacionais, a pergunta seguinte é, o que são crimes internacionais? Eu já disse de antemão que crimes internacionais não são meramente aqueles decorrentes do artigo 7º do Código Penal. Há tradicionalmente, há várias classificações, enfim, classificação de crime de acordo com o autor que examina, são as mais tradicionais, são aquelas, inclusive, que foram referenciadas e utilizadas, por exemplo, nos próprios debates para a criação do Tribunal Penal Internacional. A expressão em inglês seriam core crimes e treaty crimes. Os crimes centrais, os crimes nucleares e os crimes decorrentes de tratado. Usando uma classificação, uma expressão em português, seriam os crimes internacionais em sentido estrito ou propriamente ditos e os crimes em sentido amplo ou transnacionais. Essa é a distinção mais óbvia, eu vou insistir. Ela, inclusive, foi a que foi referida na própria discussão por ocasião da elaboração do Tratado de Roma. Eu acrescento, por influência, eu digo, enfim, do meu professor de Direito Penal na faculdade, João Marcelo de Araújo, uma terceira classificação por contaminação ou difusão. Crimes internacionais em sentido estrito, ou, se preferirem, crimes internacionais, são crimes que violam bens ou interesses jurídicos supranacionais. Ou seja, por um crime, você está diante de um crime internacional, é porque o bem jurídico protegido é supranacional. Fundamentalmente, se tem considerado que o bem jurídico internacional, por excelência, é a paz. Portanto, o crime internacional é a paz internacional, ou seja, crime internacional é aquele que afronta diretamente a paz ou, de alguma maneira, vai gerar reflexo. Ou seja, do que eu estou falando? Eu estou me referindo ao crime de agressão, que é diretamente o crime contra a paz. Eu estou me referindo aos crimes de guerra, que, ainda que não afete diretamente, ele se relaciona. E estou me referindo aos crimes contra a humanidade, e especificamente o genocídio, mas genericamente os crimes contra a humanidade, porque eles têm um potencial, ou seja, se estiver diante, por exemplo, de um Estado que pratique seguidamente crimes contra a humanidade, há um potencial de isso gerar uma ameaça à paz. Ainda que não diretamente, você pode ter como reação, por exemplo, intervenções militares. Humanitárias ou não, está acontecendo na África hoje de alguma maneira, ou pelo menos seguidamente é alegado como justificativa. Portanto, são crimes que violam bens e interesses jurídicos supranacionais e geram uma responsabilidade penal imediata fundada no direito penal internacional, no direito internacional. Os crimes internacionais próprios também frequentemente são referidos como atrocidades. Os crimes
os crimes internacionais em sentido amplo ou transnacionais são os que, por suas características de extensão e consequências, ultrapassam fronteiras envolvendo mais de um Estado, estejam ou não previstos em tratados e convenções bilaterais, multilaterais ou universais. Crime transnacional é aquele que não afronta um bem jurídico supranacional, pode ser local, mas pelas circunstâncias, no caso concreto, por exemplo, a sua execução ou os seus efeitos são internacionais. O exemplo mais óbvio, e correndo o risco de fazer referência a este crime, Luciana presente, o exemplo mais óbvio é o tráfico internacional de drogas. Eu não estou diante de um bem jurídico supranacional, mas ocasionalmente, por exemplo, a sua execução pode ultrapassar, e acontece com frequência, fronteiras nacionais. Mas, vamos lá, você pode estar diante da droga produzida na Bolívia, refinada ou comercializada a partir da Colômbia, que venha para o Brasil, e sei lá, do Brasil vá para a Europa. Esse não é um crime que viole um bem jurídico supranacional, mas pelas circunstâncias. Talvez o crime mais óbvio de internacionalização seja lavagem de dinheiro. Tanto assim que gerou é o crime que gera provavelmente as legislações penais mais uniformes do mundo. Enfim, os Estados precisam, é exigido que os Estados tenham legislações que atendam a recomendações internacionais em matéria de prevenção e repressão à lavagem. Recomendações do GAFI, que são adotadas pelo Banco Mundial e pelo FMI, que exigem dos Estados, que a eles recorrem, que se adequem a essas regras. A lavagem é, via de regra, internacionalizada. Você envia dinheiro do Brasil por um banco do Brasil, vai para um banco de paraíso fiscal, passa por um banco num país que não coopera, passa por um banco que está em vias de ser fechado, ou de falir, o que quer que seja, para voltar para o Brasil. Essa é a lógica da lavagem, para retornar com a aparência de legalidade, para que aquele recurso não seja rastreado. Eles não são, portanto, crimes internacionais. Se vocês preferirem, se quiserem simplificar, primeira hipótese são os crimes internacionais, segunda hipótese, os crimes transnacionais. Se quiser simplificar a classificação, seria essa. Eu faço referência a uma terceira classificação, os crimes internacionais por difusão ou por contaminação. Vou insistir, as duas primeiras são frequentemente, são quase pacíficas, se encontra com frequência dos autores. A terceira, menos frequentemente, mas eu, de qualquer maneira, gosto de fazer referência. Os crimes internacionais por contaminação ou difusão, ou seja, são crimes convencionais ou não que se manifestam mais ou menos ao mesmo tempo em lugares diversos, com as mesmas características, passando de um estado a outro epidemicamente. O que eu quero dizer com isto? Eu estou pensando, por exemplo, em criminalidade por meio de internet. Se um de vocês postar no Facebook uma ofensa a um colega de turma, ou seja, um colega deste curso, é uma pessoa no Rio querendo ofender uma pessoa no Rio. Como utiliza o Facebook, automaticamente este crime se internacionaliza. Porque esta ofensa à honra vai ser vista e percebida em qualquer lugar do planeta que tem internet. Ou que tem alguém usando o Facebook. Eu estou dizendo assim, se eu estou me fazendo referência a ter internet ou ter alguém acessando o Facebook, provavelmente qualquer lugar do planeta. Qualquer lugar do planeta. Se pensarem desta maneira, eu usei Facebook, pude usar televisão. Uma ofensa que seja feita
por exemplo, numa entrevista para a CNN, e certamente deve acontecer, se internacionaliza sem que se faça. Então, essa terceira categoria são crimes, embora eles possam ser, eles não precisem, na sua execução, se internacionalizar, você pode facilmente ter seus efeitos internacionalizados pela possibilidade de difusão, ou seja, quando se utiliza meios de comunicação ou internet, os crimes automaticamente se internacionalizam. Dá para entender isso? Vocês podem dizer, mas talvez pudesse incluir a terceira classificação nos crimes transnacionais. Talvez, mas me parece que haja uma particularidade entre eles. Diga. Tem que dar microfone, não é isso, para fazer pergunta? Não, mas não é... porque, segundo... Deixa eu só esclarecer. O que foi dito antes é que há pessoas acompanhando, que podem acompanhar isso aqui online. Então precisa do microfone. Não é para eu ouvir. É para quem não está aqui ouvir. Ok. Alô? Alô? Afinal, bom, vai, a gente já parou. Tá, porque sobre essa questão da difusão, e tem a palavra ali epidemia, o que eu consegui entender a partir disso, sem a sua explicação, seria que, por exemplo, um crime que acontecesse em determinado lugar no mundo seria repetido por outras pessoas em outros lugares do mundo, mas não que aquele crime, o alcance do conhecimento daquele crime que fosse espalhado, entendeu? Entendi, mas a ideia, enfim, do autor daquele slide é nesse, ou seja, o crime se alastra. Não necessariamente, ele pode até se repetir, porque, enfim, se eu vou postar uma informação falsa contra a honra e vai todo mundo começar a reproduzir, para dizer uma coisa tola, porque eu não sei se é verdade ou se não é. Ontem eu recebi no Facebook de um ex-aluno meu a notícia que ninguém confirma, ele é flamenguista, dizendo que o Flamengo vai acertar um patrocínio com a Emirates, que está saindo do país Saint-Germain, e esse patrocínio vai ser em nível europeu. Isto é verdade ou não é? Você não encontra nenhum site oficial confirmando isso. Só tem blogs ou Facebook. As pessoas vão começar a repetir isso. Não tô dizendo, esse comportamento não é criminoso, mas eu podia estar reproduzindo, não uma notícia de um patrocínio, mas uma notícia dando conta que alguém praticou um crime e aquilo é falso. As pessoas vão começar a reproduzir isto. Assim, não só eu gero acesso, como eu posso gerar esse efeito... Não é isso que se faz na internet? Assim, não necessariamente... Vamos lá. Não necessariamente na imprensa se confirma a fonte para ter certeza da veracidade da notícia. Se na imprensa não se faz, no Facebook então, chamou a atenção, foi interessante, se for para confirmar então, olha que absurdo é esse país, aí que você vai divulgar mesmo, para dizer, olha só, pode ser uma bobagem monumental. Aí você começa a repetir. Eu estou falando só de crime contra a honra, eu posso pensar em outras modalidades. Mas enfim, estou pensando só em crime contra a honra. Você tem o risco disso se alastrar e produzir um dano, enfim. Uma informação falsa, ofensiva à honra, numa rede social, me parece, pode representar um tremendo dano à imagem da pessoa, até porque você vai ter dificuldade de desmentir em todos os lugares que aquilo circulou. Por exemplo... Só para concluir, tem uma frase que é atribuída a Voltaire, que é o que vale para crime contra a honra, que é a seguinte: caluniai, caluniai, pois no fim ainda resta a dúvida. É o que costuma acontecer em crime contra a honra. Se você calunia alguém, ele pode desmentir 500 vezes, ele pode ser absolvido judicialmente e vai parecer
o judiciário não funciona. Sim, a acusação é que ela é verdadeira. A decisão judicial é porque o judiciário não funciona, porque é o país da impunidade. E pode ser a maior mentira do mundo. Vai sempre pairar aquela informação falsa. Se você potencializa isso na internet, qual é o tamanho do dano? Como é que recupera? É nesse sentido. Dá para entender? Ok? Vamos lá. Para lidar com os crimes, e eu estou me referindo aqui especificamente às atrocidades. Portanto, o que vai ser objeto da discussão, que é o que interessa ao TPI, são os crimes internacionais próprios. Ou seja, o TPI não tratou, não trata, não tem competência sobre os demais crimes. Já houve discussão se a competência devia ser ampliada. Por exemplo, já se sugeriu que o TPI tivesse competência sobre crimes relacionados com drogas. Aliás, no momento em que retornou a discussão na Assembleia Geral da ONU sobre o TPI, foi uma proposta de Trinidad e Tobago, em 88, para criar um Tribunal Penal Internacional para lidar com droga. Por qual motivo? Porque a década de 80 foi marcada por uma série de intervenções americanas na América Central, Granada, Panamá, justamente, Panamá é o caso mais óbvio, relacionados com o problema das drogas, com a guerra às drogas. Então, o que se pedia era, vamos criar um tribunal internacional para acabar com esse procedimento melhor do que a intervenção direta como aconteceu. Já se fez referência à necessidade de incluir no TPI crimes ambientais, mas até este momento, e é o que interessa aqui, o TPI tem competência sobre o que a gente convencionou chamar de atrocidades, os crimes internacionais próprios. Ou seja, e se tem recomendado, se tem sugerido, se tem adotado medidas de justiça de transição, justiça transicional ou justiça pós-conflito, usem a expressão que quiserem usar, para lidar com essas atrocidades. O TPI se insere nessas medidas. Na realidade, uma das autoras mais importantes nos Estados Unidos sobre esse tema, Ruth Teitel, quando ela menciona o que ela chama de genealogia da justiça de transição, ela sustenta que a justiça de transição começa com os tribunais posteriores à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, medidas de justiça de transição, depois ao longo do século, nos últimos 70 anos, enfim, mais ou menos, elas foram se expandindo. Mas a justiça de transição se inicia com o Tribunal de Nuremberg de Tóquio. É no pós-Segunda Guerra Mundial que você tem um primeiro momento histórico de tentar estabelecer procedimentos de transição. O que é a justiça de transição? O que é a justiça transicional? O que é a justiça pós-conflito? São medidas adotadas para lidar com as atrocidades passadas. A ideia de atrocidade diz respeito a significativas e sistemáticas violações dos direitos humanos, incluindo, entre outros, genocídio, tortura, desaparecimento de pessoas, massacres, estupros, transferência forçada de pessoas. Ou seja, do que é que eu estou falando? Do genocídio e dos crimes contra a humanidade. Porque as demais figuras são previstas como crimes contra a humanidade e o genocídio, que é o crime contra a humanidade, por excelência, tão importante que é destacado dos outros. Mas eu estou me referindo aos crimes contra a humanidade, fundamentalmente. Que tipo de medida deve ser adotada? Que tipo de medidas caracteriza ou compõe a justiça de transição? Não existe um manual dizendo são essas as medidas. O máximo que eu conheço foi uma tentativa de quem é possivelmente o mais importante autor do direito penal internacional, um sujeito chamado Sherif Bassiouni, a tentativa de sistematizá-las, e na proposta dele, o que ele chama de princípios de Chicago, que são 7 medidas que devem, genéricas evidentemente, que devem ser tomadas por estados em período de transição.
Tem que voltar. Pode voltar um? O que é que se pretende com essa transição? E aí eu vou deixar isso claro. A ideia dessa transição, a lógica dela, é que você tem um período de práticas de atrocidades com frequência de maneira sistemática, generalizada, seja em conflitos armados, seja fora de conflitos armados, por exemplo, em estados autoritários. Quando cessam as atrocidades, quando cessam as hostilidades ou as atrocidades, o que é que se pretende? O que é que todo mundo pretende? Se pretende é que você viva num Estado preferencialmente democrático com respeito a regras. Como é que você faz para passar de um período de atrocidade que provavelmente dividiu aquele Estado, dividiu aquela população? Você vai ter sempre os que são identificados como violadores de direitos, como criminosos, e os vitimizados. Como é que você faz para deixar de ter dois grupos? Normalmente, esses períodos de atrocidades, eu insisto, dividem um país. Como é que você faz para deixar de ter dois grupos que se odeiam com ressentimento e para tentar integrar e seguir adiante, estabelecendo um Estado democrático? É para isso que serve essa transição. Ou seja, se vocês pensarem, para não ir longe, foi isso que se tentou fazer na Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Tem uma série de medidas, por exemplo, na Alemanha, mas o ponto de partida naquele caso foi o julgamento. O Bastioni lista 7 medidas, genericamente 7 princípios que seriam importantes para isto. A primeira delas, e é o princípio que vai nos interessar hoje, seria: os Estados devem processar pretensos autores de graves violações aos direitos humanos ou direito humanitário. Quando isso é referência a processar, inclusive criminalmente. Pergunta automática: como é que fica a anistia se eu tenho um princípio expresso de processo de julgamento? O que ele sustenta, quando vocês pensam em crimes internacionais, você teria 3 níveis de autores. Assim, quando estou me referindo a autor, estou genericamente autor a partir dos responsáveis por crimes. Seriam os autores de alto nível, de nível médio e de nível baixo. Os autores de nível alto, os high level perpetrators, são os formuladores da política violadora de direitos. Os de nível médio seriam aqueles que têm poder de comando. E os de nível baixo seriam os meros executores. Se você pensar, eu estou me referindo, por exemplo, pensa num governo militar. Por exemplo, o de nível alto é a junta militar, que governa, enfim, os ministros que governam e estabelecem a política. De nível médio são os comandantes. Nível baixo são os soldados, enfim, os que cumprem ordem. Essa é a lógica. Neste quadro, ele sustenta que você, como você está diante de atrocidades, que a anistia deve ser evitada. E se julgar indispensável, ela deveria ser restrita aos de nível baixo. Não deve haver para os de nível médio e jamais para os de alto nível, de nível alto, os formuladores. Ou seja, só seria admissível anistia para os de nível baixo. É isso que sustenta o Bastioni. Os Estados devem respeitar o direito à verdade e encorajar investigações formais de violações passadas por comissões da verdade ou outros órgãos, enfim. Isso é alguma coisa que tem sido bastante utilizada, inclusive entre nós. É a ideia de que a sociedade, e as pessoas em particular, têm direito de conhecer e de ter reconhecido o seu drama. Não pode fingir que não aconteceu. O Estado tem que formalmente, conhecer a violação, conhecer o drama vivido, reconhecer o drama vivido por aquele indivíduo, por aquela família, seria um passo importante para a reconciliação. Os Estados devem reconhecer a condição especial das vítimas, assegurar o acesso à justiça e desenvolver remédios e reparações
ou seja, você reconhece quem é vítima e estabelece, quando me refiro a remédios e reparações, seriam, por exemplo, indenizações, medidas para retornar, enfim, quem tenha funcionário público que tenha sido afastado do cargo deve retornar e assim por diante. É essa a lógica. Os Estados devem implementar políticas de veto, sanções e medidas administrativas. Políticas de veto seriam pessoas que ocupavam posições vinculadas a um regime violador de direito, seja num conflito armado ou fora dele, deveriam ser impedidas de continuar. Para dar um exemplo histórico, juízes. Eu fiz referência à Segunda Guerra Mundial, há um sem número de casos conhecidos de juízes que atuaram, julgaram e condenaram pessoas no regime nazista, conforme as leis nazistas, sem prova, ou seja, essas pessoas deveriam ser impedidas de permanecer no cargo. Por isso, política de veto. Se alguma coisa que eu saiba não foi adotada no Brasil, por exemplo. Mas seja como for, política de veto, sanções ou medidas administrativas. Portanto, não seriam somente respostas penais. Por exemplo. Os Estados devem apoiar programas oficiais e iniciativas populares. Isto aqui é um neologismo, e é uma tradução ruim minha, mas eu não consegui imaginar uma palavra adequada. Memorializar. Porque, enfim, eu estou traduzindo ao pé da letra a expressão em inglês. Sei lá como é que eu traduzo isso perfeitamente. Seja como for, a ideia de memorializar a vítima é criar memória das vítimas. Sei lá, você vai fazer uma estátua, você vai criar um feriado, você vai dar um nome de rua, o que for. Educar a sociedade contra a violência política passada e, portanto, preservar a memória histórica. A ideia é a seguinte, não se pode fingir que aquilo não aconteceu, porque aquilo não pode ser esquecido para que não seja repetido. Os Estados devem apoiar e respeitar. Isso aqui, enfim, problema de ditador. Enforque, eu estou falando de tanta atrocidade, acho que, enfim, tradicionais, indígenas, religiosos. Aliás, isso é um risco de ter digitação errada, mas enfim. Religiosos, ou seja, para lidar com as violações, o Estado deve incentivar maneiras de lidar particulares se houver naquela sociedade. Ou seja, por exemplo, se uma comunidade indígena tiver uma forma, alguma tradição, algum ritual para lidar com o massacre do qual foi vítima, só para ilustrar no caso brasileiro, existe processo em andamento no Brasil, existem processos sobre genocídio que seria praticado, ou teria sido praticado por fazendeiros no norte e centro-oeste do país contra tribos indígenas, que tenta eliminar os índios para ocupar o território da reserva, por exemplo. Se houver uma forma desta comunidade, alguma forma de ritual, enfim, seja importante para lidar com a atrocidade praticada, isso deve ser incentivado formalmente pelo Estado. E, por fim, os Estados devem empreender uma reforma institucional para estabelecer o Estado de Direito, restaurar a confiança pública, promover os direitos fundamentais e apoiar a boa gestão estatal. Fundamentalmente, é uma reforma do Estado. Provavelmente nova Constituição, o Brasil de alguma maneira fez isso. O Brasil fez isso. Para ter nova Constituição, novas regras, novos critérios para boa gestão pública, para tentar o estabelecimento do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, pós-violações. Eu acho até que o último é o mais simples de todos. Mudar a lei, se a lei depois vai funcionar, a gente discute. Mas mudar a lei, acho até que é o mais simples. Posso estar enganado. Desses 7 princípios, o que é que nos interessa? O primeiro. A primeira resposta é processar e julgar atrocidades. Há 3 formas de processar e julgar atrocidades, fundamentalmente.
Julgamentos internos com base na jurisdição universal e julgamentos internacionais. Os internacionais também se subdividem, mas vamos lá. Julgamentos internos é a resposta mais óbvia. Naquele Estado, houve a prática de atrocidades, o que é que se espera? Que o Estado, por meio do Ministério Público, do Poder Judiciário, seja capaz, enfim, polícia, o que for, de investigar, processar, julgar, condenar e fazer cumprir a pena pela prática das atrocidades. Essa é a resposta mais óbvia. É o que se espera, ou seja, por exemplo, se espera que no Brasil não se tolere a prática de genocídio. Se houver, imagina-se que vai haver investigação, processo, julgamento, condenação e execução da pena. Só que isso nem sempre é possível. Essa é a resposta mais óbvia. Quando ocorre, costuma ser a mais efetiva, mas ela nem sempre é possível. Porque não raro, eu insisto, no caso de atrocidade, você está diante de um Estado dividido. Então, há uma dificuldade, no mínimo política, para levar adiante investigação, processo e julgamento. Seja, é difícil levar adiante, e quando se leva, também não é muito simples, que você tenha processo e julgamento que sejam serenos, se é que eu posso dizer assim. O ressentimento pode gerar, inclusive, julgamentos injustos. Tem uma segunda possibilidade, essa me parece a pior de todas, que são julgamentos internos com base... Eu fiz referência à jurisdição universal, mas pode não ser, pode ser qualquer critério de extraterritorialidade. Ou seja, aqui acontecem crimes, atrocidades. Esses crimes são julgados num outro Estado nacional, com base ou no princípio da jurisdição universal, você está diante de graves violações. Tem um exemplo que eu gosto sempre de fazer referência, que eu confesso que eu não sei o resultado final disso, mas tempos atrás havia um processo numa corte no Brooklyn, Nova York, promovido por famílias israelenses contra o Jordan Bank, Banco da Jordânia. Qual era a alegação? O que é que se pretendia? Essas famílias israelenses tinham familiares, cada uma delas tinha familiares que tinham sido vítimas de atentados terroristas em Israel. Salvo engano, atribuídos ao Hamas, ou sustentavam ataques terroristas praticados pelo Hamas. E o Hamas tinha contas bancárias no Jordan Bank, no Banco da Jordânia. Eles consideravam que não era possível processar na Jordânia por causa disto. E como o Jordan Bank tinha escritório, tinha uma filial em Nova York, processavam em Nova York. Nos Estados Unidos, crimes contra a humanidade geram jurisdição universal. Então, processavam no civil, e a discussão jurídica era se era possível, a partir da competência universal em matéria penal, ter isso também na esfera civil. Essa foi a discussão. Eu confesso que eu não sei o resultado final desse processo, mas seja como for, só para usar isso como exemplo, crimes contra a humanidade com frequência geram jurisdição universal. Então a hipótese seria, assim, as leis mais famosas, mais amplas, era a lei espanhola e a lei belga. A lei espanhola até foi modificada depois. Estou me referindo ao seguinte: aconteceram crimes contra a humanidade na América Latina. Um juiz espanhol resolve processar e julgar. Qual é o problema deste tipo de julgamento? Dificuldade de prova, distância. A crítica que se formula é que, nesses casos, julgamentos internos com base na jurisdição universal, a crítica que se formula é que você estaria diante de uma espécie de expressão de uma justiça colonial. Alguém que olha para a atrocidade de fora, se considera detentor de valores mais elevados, processa e julga. A crítica que se faz é que, no final das contas, o que acaba acontecendo são, assim, não vai ser a justiça de Mali que vai julgar a França. Não vai ser a justiça, sei lá, da Guatemala que vai julgar uma atrocidade praticada nos Estados Unidos ou por americanos. É sempre o contrário. Então,
essa seria talvez a pior das soluções. Dificuldade de prova, um problema de legitimidade e assim por diante. Então eu insisto, a melhor me parece a dos julgamentos internos, a pior a com base, enfim, na justiça universal ou qualquer critério de extraterritorialidade. Mesmo quando você vai processar crimes acontecidos no Chile contra espanhóis, como já aconteceu. Você tem um problema de prova, é complicado fazer. A terceira possibilidade são os julgamentos internacionais, seja em tribunais, seja no Tribunal Penal Internacional Permanente, seja em um Tribunal Penal Internacional ad hoc, criado para o caso específico, seja num tribunal misto, com juízes locais e juízes internacionais. Sobre julgamentos internacionais, do que a gente está tratando. Desde quando se faz referência ao julgamento? Onde é que surge essa ideia? Ora, vamos sair da esfera dos Estados e tentar estabelecer um julgamento um tribunal não nacional, que consiga superar, consiga ser imparcial e, portanto, não sujeito a, por exemplo, à divisão que vai haver no Estado. E essa é uma das preocupações. Vai ter força para processar e julgar, ao mesmo tempo vai guardar... O primeiro julgamento internacional que se faz referência, e eu acho que isso aqui é só curiosidade, isso é um você sabia, e eu nem concordo com isto, mas os livros de maneira geral fazem referência a um julgamento que teria acontecido no Sacro Império Romano Germânico durante a Guerra dos 30 Anos, em que um sujeito chamado Peter von Hagenbach, que recebia por ordem, por determinação, ele atuou por causa disso, por determinação do Duque de Borgonha, ele teria violado, as pessoas teriam violado leis humanas e divinas, porque saqueou, ele e as suas tropas saquearam, estupraram, mataram, enfim. Foi julgado por príncipes do Sacro Império Romano Germânico. É referido como um julgamento internacional porque você tem príncipes distintos. Mas você estava dentro do Sacro Império, enfim. E o mais importante, esse julgamento não gerou efeito sobre os demais. É uma coisa isolada que acabou. Um outro professor da faculdade, o professor Nilo Batista, ele faz referência que o primeiro exemplo do Tribunal Penal Internacional seria o Santo Ofício. Também acho, de novo, ainda que... Porque a igreja, você vai pensar como multinacional, mas ainda que seja verdade, nenhum desses antecedentes que são interessantes, no máximo como... Aliás, e eu vou fazer referência, a única pessoa no mundo que eu ouvi falar do Santo Ofício foi o professor Nilo Batista. Genericamente, todo mundo que vocês vão encontrar é Peter von Hagenbach, é esse julgamento. Seja como for, em qualquer dos casos, me parece que eles são casos isolados e que não geram repercussão para o movimento que você tem até o estabelecimento do TPI. Se a gente vai para a evolução histórica, tem duas posições. A posição, por exemplo, de um professor de Coimbra chamado Pedro Queiro, ou Caeiro, que sustenta que o processo que leva ao TPI é um processo dos anos 90 para cá. A maior parte dos autores, todavia, não concorda com isto, diz que é um processo que se inicia pós-Primeira Guerra Mundial, com avanços e retrocessos. Avanço se você entender que é avanço no sentido de criar. Se isso é um avanço ou um retrocesso, é uma outra discussão. Mas avanço neste processo para estabelecimento do TPI, por favor. Na verdade, a criação de tribunais penais internacionais se relaciona com a ideia da criminalização dos conflitos armados. Ou seja, até a Primeira Guerra Mundial, guerra era um recurso diplomático. É com a Primeira Guerra Mundial especificamente, em que populações civis foram diretamente envolvidas, ou seja, antes, guerra era fundamentalmente travada entre combatentes. Dizem, por exemplo, que as batalhas até o século XVIII tinha plateia. Diz que a Batalha de Waterloo tinha plateia, teve que foi assistir, se sentava no alto da colina e ficava vendo os exércitos. Vinha a tropa para cá, enfim, corneta, tambor, a estratégia militar é lindo, ótimo. Isso não é mais possível à medida em que os armamentos ficam mais desenvolvidos, você deixa de ter a batalha no campo de batalha e passa a ter a guerra total.
Então, a maneira com que as pessoas olham para a guerra, ou genericamente para os conflitos armados, se modifica. Portanto, a Primeira Guerra Mundial é um marco nesta ruptura. Pós-Primeira Guerra, chegou a ser sugerido, pós-Primeira Guerra Mundial, a criação de uma Câmara Criminal na Corte Internacional de Justiça, em Haia, o que não foi adiante. O que houve de concreto foi previsão de processo e julgamento de alemães, Tratado de Versalhes, e Sèvres, de turcos. Especificamente, os dispositivos 227 e 228 do Tratado de Versalhes fazem referência ao processo de julgamento do Kaiser alemão, que foi destituído, e assim acabou a Primeira Guerra, fugiu para a Holanda e se pretendia processá-lo e julgar. Ressalva, havia previsão, mas o que acabou acontecendo pós-Primeira Guerra Mundial foram julgamentos por tribunais nacionais, embora se desejasse o estabelecimento de um TPI. No caso alemão específico, os julgamentos foram levados a cabo pelo Supremo Tribunal Alemão, que ficava em Leipzig, e os julgamentos de Leipzig ficaram famosos como exemplo de falso julgamento, ou de simulacro de julgamento. Os alemães julgaram alemães para não punir. Sim, iniciou-se alguma coisa como 20 mil investigações, houve alguma coisa como 80 denúncias, 13 condenações, e todas elas, no máximo, há 3 anos, e foram todas a seguir indultadas. Ou seja, o Kaiser estava na Holanda, todo mundo sabia onde ele estava, nunca foi importunado. Até que não seja por outro motivo, o Kaiser alemão era primo do rei da Inglaterra, e um outro primo deles, o czar da Rússia, tinha sido morto pouco antes. Era muito arriscado começar essa história de matou um, condena o outro, daqui a pouco chegava em Londres, era muito complicado. Então, assim, protegemos a família, o primo ficou na Holanda e a vida seguiu gloriosa. Você tem, no primeiro momento, na década de 20, uma tentativa doutrinária ou proposta de estabelecimento de tribunais, isso não foi adiante. A década de 30 é marcada por qualquer outra discussão menos essa. A década de 30 é uma década de rearmamento, de reinício de hostilidades. O que você tem de marcante na década de 30 foi a Convenção da Sociedade das Nações contra o Terrorismo, previa para terrorismo o estabelecimento de um TPI. Essa convenção é de 37. A Segunda Guerra começou em setembro de 39. Nesse intervalo de menos de 2 anos, houve uma única ratificação da Índia, que foi Estado neutro durante a Segunda Guerra. Mas ninguém ratificou porque não fazia nenhum sentido. Alguém achava a sério que ia haver Tribunal Penal Internacional no começo da Segunda Guerra Mundial? Não. Então isso vale... Quando é que esse assunto retome aí de maneira concreta? Com o fim da Segunda Guerra e o estabelecimento de tribunais para julgar os maiores criminosos de guerra alemães do Tribunal de Nuremberg. Adiante, para Tóquio, repetiu mais ou menos a mesma lógica. Nuremberg teve como juízes e promotores os representantes das 4 potências vencedoras na Europa: Estados Unidos, Reino Unido, França, sempre achei curioso a França como potência vencedora, mas é questão só de ponto de vista, União Soviética. Enfim. E, portanto, essa foi uma das críticas do Nuremberg, um tribunal de vencedores. Os alemães foram julgados por conspiração, que é no direito anglo-saxão algo muito próximo do que a gente chama de quadrilha, ou seja, foi a associação daquelas pessoas para a prática dos demais crimes. Havia um acordo para praticar os crimes contra a paz. Eu até repeti, enfim, acho que isso aí enfim, além de erro de digitação, isso aí Freud deve explicar, é porque o crime mais importante que foi julgado naquele momento foi o crime de contra a paz, o que a gente chama hoje de crime de agressão. A grande acusação que se tomou mais tempo em Nuremberg foi que havia um acordo para invadir, para iniciar ilicitamente a guerra. O que ficou, os crimes de guerra, enfim, a violação das convenções de Haia e de Genebra, e o que fica para a gente, quando você pensa, é curioso, o que se discutiu em Nuremberg fundamentalmente foi a agressão, foi crime contra a paz. E o que ficou para a gente hoje foram os crimes contra a humanidade, foi o genocídio. O genocídio foi discutido, houve condenação, mas não foi central. O central foi que havia um acordo, havia uma quadrilha estabelecida.
não pode ser recriada a Gestapo, não pode ser recriado o Partido Nacional Socialista na Alemanha. Essa estrutura foi repetida no Tribunal de Tóquio para os japoneses, com uma ressalva: como havia mais estados envolvidos, você tinha mais juízes. Inclusive um juiz de um estado neutro, um juiz indiano, que curiosamente absolveu todos os acusados sob a alegação de que o tribunal não era legítimo, era um tribunal de vencedores. Ele foi para o tribunal para dizer que o tribunal não podia existir. Óbvio que a posição dele foi isolada. Ele achava isso, ficou pitoresco, engraçado, e os outros condenaram, e é isso. Inclusive, as sentenças em Tóquio foram mais severas, na média, que em Nuremberg. A partir daí, desses dois tribunais ad hoc, com fim específico, criados para julgar aquelas pessoas, e extinto logo adiante, houve, no começo da década de 50, tentativas de estabelecer e criar um Tribunal Penal Internacional, seja com a criação de um Código das Ofensas contra a Paz e Segurança da Humanidade, que seria uma espécie de Código Penal Internacional, e de estatuto para a criação do TPI. E não foram adiante porque era Guerra Fria. Era impossível, no mundo bipolar, pensar num Tribunal Internacional. Quando é que... Eu fiz referência mais cedo. Em 88, Trindade e Tobago sugere a criação de um TPI, quando esse assunto vai para a Assembleia Geral da ONU, retorna à Assembleia Geral para drogas. Claro que não foi adiante, óbvio. Enfim. E quando é que se volta a discutir isso? Com a crise na Iugoslávia. Com o massacre na Iugoslávia, enfim, do conflito. A resolução 827 do Conselho de Segurança estabeleceu o Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia, que, salvo o melhor juízo, posso estar equivocado, os dois tribunais ad hoc acabam no final do ano, posso estar equivocado, mas o mandato deles acaba em dezembro desse ano. Mas, enfim, está andando para trás. Pode passar para frente? A seguir, pelo massacre, enfim, não vou me alongar nos massacres, a resolução 955 criou o Tribunal para Ruanda, que também deve acabar no final do ano. Ambos são tribunais ad hoc e julgam crimes de guerra, humanidade e genocídio. Por que não julgam agressão? Porque são conflitos internos, não existe agressão de um Estado a outro. Então, são os demais crimes internacionais. Eles têm uma fase inicial, uma fase de julgamento, o de Iugoslávia em Haia, o de Ruanda em Arusha, e tem uma fase recursal, uma Câmara recursal em Haia, os dois tribunais. E, aliás, isso é uma novidade em relação aos tribunais pós-Segunda Guerra, porque os tribunais pós-Segunda Guerra não cabia recurso. Os tribunais ad hoc atuais cabe recurso por uma outra instância, que eu insisto, situada em Haia. Além de, esse modelo tem vários problemas. Uma das críticas é ser um tribunal, ad hoc para o caso. Mas, mais do que isso, uma crítica que se formula aos tribunais ad hoc teria que uma visão de fora preconceituosa para julgar um conflito envolvido. Então, passou-se a adotar um segundo modelo chamado Tribunal Misto, os Mixed Tribunals, em que há juízes nacionais e juízes internacionais. A vantagem desse modelo, você tem Camboja, Serra Leoa, Timor-Leste, tem para o Líbano. A vantagem desse modelo misto é que você teria juízes que conhecem o caso concreto, os nacionais, e juízes que vão guardar imparcialidade porque vem de fora. Esse aparentemente parece um modelo melhor. Dizem que não é bem assim, porque quem fala isso é o William Scheibas. O problema desses tribunais é que os juízes não se entendem. Os juízes estrangeiros ou internacionais acham que os nacionais são iguais aos acusados, tudo farinha do mesmo saco, não sabem nada, e os juízes nacionais acham que os juízes internacionais são os colonizadores que não conseguem entender a dimensão do problema. Seja como for, nada é perfeito. Em paralelo a tudo isso, o que há vigente
é o Tribunal Penal Internacional, que foi criado em 1998, na Conferência de Roma, que teve à época, foi uma conferência de pouco mais de um mês, que aprovou um estatuto com 128 artigos. A Conferência de Roma é vírus? É isso ou não? Não sei. Os italianos são complicados, pode ser que seja isso, né? Só fazer referência ao antivírus já ativa. Sei lá. Houve 120 votos. Aliás, é curioso. Essa conferência teve 161 estados participando. Na Assembleia Final, para votar, 128 votos a favor, 7 contrários, 21 abstenções. Se somado a 148, teve 13 estados que eu não sei, deve ter tido algum problema com pizzas ou algo do gênero. Se você participa e não vota na Assembleia Final. Não sei. Deve algum problema sério, deve ter acontecido. Não sei bem o que foi. Eu costumo dizer que os 7 estados que votaram contra reforçam a minha convicção de que o TPI não deve ser tão ruim assim. Estados Unidos, Filipinas, China, Índia, Israel, Sri Lanka e Turquia. Eles não são exatamente campeões de direitos humanos. Pode haver divergência, mas enfim. Ou pelo menos costuma haver problema. Digamos dessa maneira. Eu posso estar sendo preconceituoso, me perdoem, mas enfim. Eu me lembro que eu disse isso uma vez, eu citei Nilo Batista há pouco, uma vez ele disse para mim que esse negócio de TPI era muito perigoso. Eu falei assim, olha só, pode ser perigoso, mas vê quem votou contra. Talvez não seja tão ruim. Mas enfim, pode passar a próxima, que eu já desisti disso aqui. O Estatuto de Roma é, portanto, o instrumento legal que rege a competência e funcionamento do TPI. Está previsto no artigo 1º do Estatuto. Ele possui natureza jurídica de tratado internacional. O Estatuto de Roma é um tratado internacional que prevê o Estatuto. É composto de 128 artigos. Tratam de tudo possível e imaginário. Claro que não resolve todos os problemas, mas há a tentativa, na verdade, de ter aprovado em um mês, numa conferência, um estatuto de 128 artigos, tratando de tudo, é tido por quem participou como quase um milagre. Porque se tratou sobre criação do tribunal, competência, admissibilidade, direito aplicável, princípios gerais de direito penal, composição e administração do tribunal, inquérito e procedimento criminal, julgamento, penas, recurso e revisão, cooperação internacional, auxílio judiciário, execução da pena, Assembleia do Estado parte, financiamento e as cláusulas finais, enfim. Em um mês, aprova com 160 estados participando, e vamos lá, mas até o final 148 estados, sem um mês aprovar isto. Quando começou a conferência, parecia impossível chegar ao final, chegou. Tem problemas, tem questões que não foram, algumas cláusulas genéricas, por exemplo, que se refere às penas, mas no tempo que foi, é isso. O tribunal tem caráter permanente e independente no âmbito do sistema das Nações Unidas, portanto ele não é subordinado a outros órgãos, por exemplo, ao Conselho de Segurança. O que há talvez mais próximo é que na definição de crime de agressão aprovada na Conferência de Revisão de Kampala, se condiciona a investigação em processos de agressão à prévia manifestação do Conselho de Segurança. E esse foi um dos problemas para aprovar a agressão. Mas seja como for, conceitualmente, juridicamente, ele é um órgão permanente e independente. A competência, o TPI tem competência, enfim, estão sobre os crimes de maior gravidade que afetam a comunidade internacional. Eu insisto, em Roma e adiante houve proposta para ver um leque maior, um rol maior de crimes. O que acabou sendo adotado, o consenso mínimo, que é o que foi possível até hoje, é que o TPI tenha competência sobre aqueles crimes que foram definidos por Nuremberg, os crimes internacionais próprios, os core crimes, que são genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e agressão. A agressão foi prevista em 98, mas não definida porque não havia acordo. A definição só foi feita em junho de 2010 na Conferência de Revisão de Kampala, e só vai passar a viger em 2017. Pela dificuldade de acordo em relação ao conceito de agressão, eu insisto nisso. E
O segundo problema, eu insisto, é um problema até de poder. Ou seja, em tese, esses crimes, quando praticados, o promotor pode iniciar a investigação. A crítica que se fazia era: o Conselho de Segurança é quem tem competência para definir se houve agressão ou não. Então você podia estar diante de um caso em que o promotor e o TPI investigasse e condenasse por agressão e o Conselho de Segurança dissesse que não havia agressão. Você podia promover esse problema institucional. De outro lado, o Conselho de Segurança tem 5 membros permanentes que podem vetar. No final das contas, pela lógica institucional, o que se acabou chegando é relacionando. A agressão depende de uma prévia manifestação do Conselho de Segurança, ou, se não houver a manifestação no prazo de 6 meses, aí é possível se pensar na investigação. Em razão do tempo, o TPI só julga crimes cometidos após o início da sua vigência. Portanto, retorna ao tempo das ratificações a 2002, daí para diante. O TPI não julga crimes anteriores. O TPI não tem competência para julgar crimes cometidos no Brasil no período militar. E ele é complementar às jurisdições nacionais. Adota-se o princípio da complementaridade, diferente dos tribunais ad hoc e dos tribunais mistos. Os tribunais ad hoc, por exemplo, foi assim em Nuremberg e Tóquio, é assim em Iugoslávia e Ruanda, por exemplo, ao princípio da primazia. O Tribunal Internacional julga independentemente do julgamento interno. Se o tribunal quiser julgar, o Estado tem que entregar. Por que é assim? Porque esses tribunais foram criados pelo Conselho de Segurança. Não faz sentido criar um tribunal com um fim específico e ele não poder desempenhar a sua função em relação àquele fim específico. O Tribunal Permanente é o contrário. Ele é complementar. Ele só julga se o Estado não julgar ou se houver simulacro de julgamento. Ou seja, se houver julgamento para não punir. Julgamento fraudulento. 2 consequências disto. Se o Estado, se é para o Estado não julgar, o TPI só tem julgado os chamados Estados falhos ou fracassados. Estados que não conseguem lidar com os seus próprios conflitos. Basicamente, fundamentalmente, o TPI até hoje é um tribunal para julgar africanos. Ele não é previsto para isso, mas acabou acontecendo. Com relação ao simulacro de julgamento, uma consequência importante, até hoje teórica, é que o TPI passou a ser um órgão que revê decisões de tribunais nacionais, mesmo de cortes supremas. Ou seja, o TPI pode superar a coisa julgada por um tribunal nacional. O TPI pode rever uma decisão transitada e julgada no Supremo. Como é que é isso? O que caracteriza um julgamento falho não foi estabelecido, isso não foi testado ainda. Até aqui é letra morta. Mas, enfim. Pode passar para a próxima. Eu estou com medo, eu acho que eu vou estourar o tempo, desculpa. Mas, enfim. Quem é que pode ser processado e julgado? Aliás, isso é uma ressalva importante. TPI não julga estados, TPI julga pessoas. Não julga estados, não julga pessoa jurídica. Julga indivíduos. Só. Julgar estado, vocês vão pensar em Corte de Direitos Humanos, Corte Nacional de Justiça. TPI julga pessoas. Para que o TPI possa atuar, ele atua em que condições? Primeiro, o crime deve ter sido cometido no território de um Estado-parte. Ou seja, o TPI não tem jurisdição universal. Ele não vai julgar qualquer atrocidade cometida no mundo. Ele deve ter sido cometido no território de um Estado-parte ou pelo nacional de um Estado-parte. Ou, se o Estado não parte, consentir na jurisdição do TPI, portanto, ele vai solicitar que o TPI o faça e o TPI vai poder, portanto, processar e julgar crime cometido no território desse Estado que solicita ou por um nacional desse Estado que solicita. E somente nesses casos
A estrutura de processo e julgamento, o TPI tem 3 sessões. Sessões de questões preliminares, sessão de julgamento e sessão de apelações. Ou seja, ele adota, não é perfeitamente como se fosse o juiz de instrução, ou seja, você tem a investigação é levada a cabo pela promotoria e acompanhada por uma sessão de questões preliminares. Eu insisto, é como se fosse um juiz de instrução que acompanha a instrução do processo, a investigação. Feita a acusação formal, vai para a sessão de julgamento e cabe recurso por uma sessão de apelação. Todas elas são colegiadas. Você não tem, portanto, juízo monocrático. O TPI é composto por 18 juízes. 10 com experiência em matéria penal, 8 em matéria internacional. Cada um deles tem mandato de 9 anos e a renovação se faz a cada 3. Então, quando ele foi criado, houve mandatos de 3, 6 e 9. E a partir de agora todo mundo tem mandato de 9 e a cada 3 anos 1/3 do TPI é renovado. A cada 3 anos acaba o mandato de 6 juízes, 6 novos e vai fazendo dessa maneira. Pode passar, por favor? Para concluir, era para acabar 11h10, eu estou começando o último slide de 11h11 pelo meu relógio. Enfim, e ainda teria que ter alguma coisa de pergunta, desculpa. Defeito do professor é falar demais, eu acho, mas enfim. O Brasil ratificou o tratado. Deixa eu só abrir um parênteses, só para definir rapidamente, acho que eu não fui claro, só para ser claro nisso. Sintético. Aqui não tem espaço para tratar de cada um deles, me parece que vai haver uma aula específica sobre os crimes, foi o que eu vi, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas é uma coisa mais específica. Mas só para ilustrar, os crimes de competência são agressão. Agressão, grosso modo, praticar atos de agressão, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com lesão corporal, por favor, violência doméstica, nada disso. Agressão é a agressão de um Estado a outro. O ataque militar de um Estado a outro é iniciar a guerra injustificadamente. Portanto, é um Estado que ataca a outro não estando em situação de legítima defesa ou autorizado por uma organização internacional. Por exemplo, nas intervenções humanitárias. Tropas das Nações Unidas ou algum Estado, enfim, que envie tropas numa situação de crise humanitária. Portanto, esse ataque de um Estado a outro, fora dessas situações, legítima defesa, não é legítima defesa, por favor. E não é legítima defesa preventiva, isso é um nada jurídico. Isso é só política, não tem nada de direito nisso. Ou autorizado por uma organização internacional. Crimes de guerra são as violações graves aos direitos humanos, fundamentalmente ao direito humanitário, mas no período de guerra são fundamentalmente também referindo às convenções de Genebra e seus protocolos adicionais que regulam conflitos armados. Por exemplo, utilizar arma proibida, atingir alvos civis, maltratamento de presos, de prisioneiros, e assim por diante. Crimes contra a humanidade é uma série de comportamentos, por exemplo, assassinato, estupro, transferência de pessoas, tortura e etc., desde que praticados de maneira sistemática e generalizada. Isso é o que exige para ser crime. Qual é a diferença de um homicídio crime comum para um homicídio crime contra a humanidade? Qual a diferença do estupro, crime comum, para o crime contra a humanidade? É que para ser crime contra a humanidade tem que ser praticado de maneira sistemática e generalizada. Sistemática é de maneira regular. Generalizada é contra vítimas indeterminadas. Fundamentalmente, isso quer dizer, a expressão utilizada é que deve haver o elemento político, o policy element, ou seja, você deve estar diante, em regra, de uma política de Estado para caracterizar. É uma prática sistemática generalizada. Fora disto, é crime comum. E o genocídio é matar com o fim de exterminar membro de grupo nacional, racial, étnico ou religioso. Ok? Problemas, o Brasil, esses são os crimes, enfim. Em comparação ao direito brasileiro, o Brasil ratificou o Tratado
de Roma e foi incorporado à nossa legislação pelo decreto 4388 de 2002. E a emenda constitucional 45 da reforma do Judiciário reitera que o Brasil se relacione, submete ao TPI. Há algumas questões que são apontadas desde antes da ratificação constitucionais, que eu insisto, até hoje não foram resolvidas. Seja porque não passou no crivo do Judiciário, a gente até hoje não tem uma lei de implementação, o Brasil, enfim, por exemplo, na Alemanha, só para dar um exemplo, na Alemanha, no mesmo dia em que veio o decreto que incorporava o Tratado de Roma, foi publicada uma outra lei que eles chamam de Código Penal Internacional, que é a lei de implementação no mesmo dia, tudo junto. A gente até hoje ratificou, incorporou, e um dia sai, se tudo der certo. Se tudo der certo. Tem um caso curioso em que o TPI pediu cooperação ao Supremo, porque é um mandato de prisão geral para o presidente Bashir. Isso foi para o ministro Celso de Mello, que é um dos ministros mais cultos do Supremo. Ele escreve, 30 páginas para despachar ao MP, para dizer o seguinte: faz uma série de considerações para o TPI, diz para o Procurador-Geral da República, manifeste sobre isso ou sobre qualquer outra coisa que achar conveniente. Ou seja, eu não sei o que fazer com esse pedido de cooperação, não tem regra, eu nunca vi. Eu estou pensando alto, me ajuda, vê se você acha que é isso mesmo ou se pensa outra coisa. É isto. Como o Bashir não veio ao Brasil, o Supremo não precisou passar pelo constrangimento, não saber o que fazer. Quais são as questões do TPI que foram apontadas? Primeiro, vou tentar ser breve, mas enfim, prisão perpétua. O TPI, o Estatuto de Roma prevê prisão perpétua e a Constituição veda expressamente a prisão perpétua. O Brasil ratificou, e eu vou só, enfim, há uma série de autores que dizem que não podia ter ratificado. O TPI, o Estatuto de Roma, não admite reserva, ou você ratifica em totum ou não. E tem que ser assim. Você imagina 200 estados, cada um faz reserva aqui. O tribunal não funciona. Eu posso aplicar esse artigo aqui, não posso aplicar esse ali. É capaz de você inviabilizar o funcionamento do tribunal. Então a lógica é, ou tudo, ou está fora. O Brasil achou importante, porque tem aspirações internacionais, porque compactua de valores, porque quer ser membro permanente. Ratificou. Mas temos questões. Inclusive, a delegação brasileira em Roma disse que ia ter problema com isso. Outro país que teve problema com isso foi Portugal. Aliás, Brasil e Portugal foram os dois países que tiveram problema com prisão perpétua. Porque, normalmente, espécie de pena não é matéria constitucional. Foi em Portugal e aqui, enfim. Uma parte dos países, mesmo aqueles que proíbem a prisão perpétua, isso é matéria de legislação penal, não de legislação constitucional. Como foi importante botar na Constituição, temos um problema. O que o Estado brasileiro entendeu a partir da orientação do Itamaraty, a época consultor jurídico do Itamaraty, Antônio Cachapuz de Medeiros, foi o seguinte: que a limitação constitucional se refere às leis internas. Não pode haver no Brasil uma lei que comine prisão perpétua, mas a Constituição não pode limitar um tratado internacional. E, portanto, era admissível. Enfim, questionável, mas foi esse o entendimento. Entrega de nacionais. A Constituição proíbe a extradição de brasileiros. O TPI não excepciona nacionais. Se ele exigir a entrega, o Estado parte tem que entregar. Essa é mais fácil de responder. A justificativa é a seguinte, que a extradição é entre Estados, portanto, mesmo nível. A entrega é entre um Estado e um tribunal internacional do qual aquele Estado faz parte. Então, eu estaria diante de modalidades de cooperação internacional de natureza distinta. Num caso, a cooperação seria horizontal, no outro vertical. Portanto, como são coisas diferentes, a regra constitucional, a vedação constitucional, a extradição não se aplica à entrega, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Imunidades e prerrogativas. O TPI não admite imunidade parlamentar, por exemplo. Ou seja, se um parlamentar for um deputado federal, um senador, pedir um microfone. Já houve, por exemplo, deputado federal defendendo a ditadura. Podia haver
um deputado federal defendendo a tortura ou o genocídio. Isso está diante da imunidade parlamentar? Para o TPI, não. O TPI, não. Não tem imunidade. A incitação ao genocídio não pode ser afastada. Me parece que isso também não gera problema, porque a imunidade parlamentar, mesmo interna, tem limites. E não faz parte, não é protegida, mesmo na Casa Parlamentar, no caso da incitação a crime. A imunidade se relaciona com a ideia de tripartição de poderes. Não consigo ver a importância para a tripartição de poderes do genocídio. Qual é a relação? Porque imunidade não significa que você pode dizer o que der na sua cabeça a hora que quiser. Ele é uma garantia importante da tripartição de poderes. Ponto. Não é vou ofender quem eu quiser, a hora que eu quiser e está tudo bem. Reserva legal em determinação de penas. Isto aqui é porque o Estatuto de Roma prevê os crimes no artigo 5º e seguintes e as penas no artigo 77 e de maneira genérica. Diz assim, as penas são privativas de liberdade até 70 anos, em caso de especial gravidade, prisão perpétua e multa, para todos os crimes de maneira genérica. Ou seja, não haveria pena máxima e pena mínima para cada crime. A crítica é essa. Essa também é superável, porque, em última análise, você está alegando que não tem pena mínima, todos os crimes têm a mesma pena máxima. Por exemplo, Hassemer defende no direito penal que não deve haver pena mínima. A pena mínima tem que ser o juiz não deveria ter um limite mínimo, só máximo. Então, e, em última análise, quem tem que combinar a quantidade de pena é a lei de implementação, que vai dizer para cada um deles. Mas a coisa julgada, eu já fiz referência. A coisa julgada, enfim, ela não é ilimitada nem do direito interno. Você pode pensar em revisão criminal, então, enfim, ela não é absoluta. Mas seja como for, isso aqui inclusive não está definido como é que vai ser. Como é que vai ser essa revisão da coisa julgada, no caso da complementaridade. E por fim a questão da anistia, enfim, uma série de em esfera internacional não tem se admitido a anistia nos casos de graves violações, é o que a Corte Americana de Direitos Humanos tem feito, isso não chega nem a ser uma grande novidade. Passei 10 minutos do tempo, desculpa, não sei se dá tempo para alguma pergunta, se não der, estou à disposição. Tem que ter micro... Vamos lá, quem aqui tem que ter microfone, né? Sobre o caso da justiça de transição, existe algum ponto de vista ou alguma questão relacionada à resposta armada de civis durante governos que atentem contra a humanidade? Como que é isso? Como que eles entendem a resposta armada desses civis para essa questão da justiça de transição? Sim, não tem. A justiça de transição, genericamente, quais são os princípios, como é que você processa e julga, não tem nada específico. Por exemplo, e talvez sirva de parâmetro, no caso da Líbia, que é um caso recente, as Nações Unidas criaram uma comissão para investigar possíveis violações, possível prática de crimes internacionais, portanto, de atrocidades no conflito entre as tropas governamentais do presidente Gaddafi e os insurgentes. E a investigação se deu em relação a ambos os lados. Se não existe uma previsão, portanto, específica, o que, no relatório que eu li, mas isso foi ainda durante o conflito, o que se reconhecia, o que se afirmava é que o Estado havia, assim, demonstração do Estado praticando, mas não havia demonstração clara, não se refere a crime contra a humanidade, da prática sistemática e generalizada em relação aos insurgentes. Mas havia prática de comportamentos graves, homicídio, mas eles não conseguiam, naquele momento, caracterizá-lo como crime contra a humanidade. O que eu quero dizer com isso é o que me parece, não existe não tem nenhuma exceção para insurgentes. Ou seja, é uma questão de prática, vamos lá, é uma questão de tipicidade.
cometeu conduta que caracteriza ou não cometeu. Não tem uma exceção para... provavelmente é mais fácil, quando eu penso, por exemplo, em crimes contra a humanidade, que o Estado faça, porque o elemento político é mais evidente. Mas eu não posso afastar a prática, pelo menos não em teoria, é uma questão de tipicidade. A questão dos insurgentes, só para concluir, é um dos problemas graves no direito. Esse é um problema, por exemplo, de respeito à definição de terrorismo. E essa é uma questão complicada, ou seja, até que ponto eu posso... Sim, eu estou usando a expressão insurgente, a expressão em inglês é freedom fighters, ou seja, os lutadores pela liberdade. Quando é que eu estou diante de um terrorista ou de alguém que luta pela liberdade? Esse limite é complicadíssimo. E que práticas são consideradas legítima luta pela liberdade, democracia, quando é que constitui prática de crime? É uma questão complicada. Agora, superada essa questão complicada, não tem nenhuma exceção, ou seja, não existe uma expressa previsão para vamos processar e julgá-los, ou uma, digamos, uma liberdade, façam o que acharem que devem porque vocês estão lutando pela liberdade. O que tem investiga, verificou prática de crime. Ok? Tinha mais alguém aqui no canto, não? Eu tenho duas perguntas aqui, vamos lá. Luana Ribeiro pergunta: sendo o Brasil signatário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e essa última considerada como crime contra a humanidade em várias jurisdições, seria possível um tribunal internacional reconhecendo a justiça interna como insuficiente para punir tal crime? Princípio da legalidade. Sim, se o TPI, se não tiver previsto expressamente no Estatuto que ele tem competência sobre corrupção, eu não posso... dessa analogia, já que a corrupção enfim, isso é legalidade. Claro que um dos problemas do direito penal internacional é a legalidade, porque a legalidade, enfim, os tratados internacionais tendem a não ter incriminações tão precisas quanto a legislação interna. Elas costumam ser mais genéricas. Vocês imaginem, um mês para reunir 160. Vai sair genérico. Vai ter problema. Mas superado isto, aqui não tem previsão de corrupção, não tem só se reformar. Graziano Nardiz, gostaria de saber a relação entre os capítulos 6 e 7 da Carta das Nações Unidas e o TPI, especialmente no caso de conflitos interestatais, pois penso que é de vital importância o protocolo adicional 7, até para robustez ao cumprimento da Protection of Civilians Mandate, quando necessitam nortear os... Eu confesso que eu não sei isso aqui, por dar uma de ignorante. MILOBS. O que é isso? Uma sigla. MILOBS, eu não sei o que é. Em seu relatório no qual o que é isso? Não sei. O professor de direito penal tem esses problemas. Em seus relatórios no qual o TPI terá base para análise. Não sei se eu entendi perfeitamente a pergunta, vou tentar respondê-la. Já vou pedir desculpa por isso, mas seja como for, o TPI faz parte da estrutura das Nações Unidas. Ele não se subordina a outros órgãos, mas evidentemente faz parte de uma mesma lógica. A questão do TPI é uma questão de direito penal. Ele não vai investigar, assim, é caso concreto, houve crime, não houve, quem é responsável, quem não é. Qualquer outra avaliação mais genérica é por outros órgãos das Nações Unidas. Então é assim, houve genocídio, houve agressão, e a agressão, mais especificamente, ela depende do Conselho de Segurança, em regra, reconhecê-la. Houve crime de guerra, houve crime contra a humanidade. Investiga, identifica a pessoa e pune. Faz parte de uma lógica das Nações Unidas de proteção de direitos, se insere nessa lógica, mas com essa limitação. Não sei se era essa exatamente o que foi perguntado. Diz. O TPI não reconhece imunidades. Assim, vamos lá. Assim, isso é um problema que eu vou tratar aqui. Uma questão complicada do direito internacional é intervenção humanitária. Você não tem regras gerais específicas sobre intervenção humanitária. De maneira geral, são estabelecidas no caso concreto.
e você corre o risco de violações. Como é que fica? A TPI não estabelece imunidade nesse particular. Não tem imunidade, processo e julga. Intervenção humanitária é um negócio complicadíssimo. Decidir quando fazer, como fazer, enfim. Seja como for, a TPI não estabelece limitações nesse sentido. Microfone aqui, por favor. Obrigado. Oi, eu queria saber se já houve algum período da história, depois da criação do Estatuto de Roma, obviamente, alguma tentativa de reforma dele. E se seria possível ser feita através de uma comissão e não de todos os países votantes? Não. A comissão, assim, o Estatuto previu uma conferência de revisão 7 anos depois do funcionamento, quer dizer, o TPI começou, a ratificação foi em 2002, começou a funcionar em 2003, 2010, junho de 2010, conferência de revisão em Kampala, em Uganda. E vai haver uma nova daqui a 7 anos. O que se estabelece são do Estatuto nas conferências de revisão dos Estados-partes. O que você tem nesse intervalo de 7 anos são comissões funcionando, preparando a revisão. Assim, o trabalho de revisão acaba durante 7 anos. A conferência é quando os Estados-partes se reúnem e votam. Porque eu não estou diante de um parlamento permanente. Agora, trabalho de revisão, por exemplo, a grande discussão de 2003 para cá foi o conceito de agressão. Essa discussão levou quase esse tempo todo. A tentativa de se construir um conceito que pudesse ser aprovado em Kampala, como acabou acontecendo. De alguma maneira, é isso que vai acontecer, ou seja, há propostas de ampliação de competência, mas que não foram levadas, enfim, não foi levado adiante, não se julgou conveniente ampliar. Não é muito simples para os Estados concordarem em abrir mão de competência para processar e julgar e correr o risco de ser processado e julgado por um ente internacional. Então, o consenso houve, o mínimo são os crimes que relacionam com o conflito armado. Ok? Microfone. O ex-presidente dos Estados Unidos, o George W. Bush, ele poderia ser processado de alguma forma pelo TPI ainda? Você me responde. Quais são as condições para o processo de julgamento? Teria que ter o assim, de segurança. membro de Estado não parte, pode processar e julgar? Pode ser processado e julgado? Não. Só se o Estado concordar. Vocês imaginam realmente que os Estados Unidos vão concordar? Assim, por mais raiva que possa haver entre democratas e republicanos, não sei se o presidente Obama vai achar razoável que o ex-presidente Bush seja processado e julgado pelo TPI. Você está se referindo, por exemplo, a Afeganistão e Iraque, aonde houve discussão mais importante foi não em relação ao presidente americano, mas em relação ao primeiro-ministro Blair. E estava do lado dele. Em todas elas. É até curioso, o antigo procurador-geral, Ocampo, considerou que não havia fundamento para investigar. Quer dizer, não há hipótese da Inglaterra, suas tropas terem praticado qualquer crime que comecei no Iraque. No Congo tem, mas ali não houve nada. Inclusive, isso é criticadíssima a posição do Ocampo. Dizem que o Ocampo devia parar de dizer que era argentino e começar a dizer que era funcionário do Departamento de Estado americano. Se isso é maledicência ou se não é, seja como for, não foi adiante. E, curiosamente, existe investigação no parlamento inglês em relação a isto. A posição do procurador-geral da Inglaterra em relação ao caso é que havia agressão. E há uma comissão, enfim, me parece que não vai chegar a lugar nenhum, mas o Blair teve no parlamento justificando, tem uma comissão de inquérito, mas interna. O TPI não levou adiante. Podia ter levado? Claro que podia. Claro que podia. Mas não levou. Em relação aos Estados Unidos, não é Estado parte, ponto. Vai ser em algum momento? Não sei. Não me parece provável neste momento. Pode ser que no futuro. É até curioso porque tribunais internacionais são criação americana. Quem inventou o Nuremberg Talk foram os americanos. Eles aprovaram os tribunais ad hoc porque eram mesmo permanentes. Mas, assim, isso é uma criação americana, concretamente. Não foram os primeiros a pensar, mas foi quem criou. E depois não participa do tribunal permanente. É contraditório, é compreensível, mas contraditório.
Eu gostaria de perguntar, além da diferença de no TPI você julgar pessoas e em AIA você julgar estados, qual a diferença Em AIA, de julgamento? assim, tudo em AIA. Qual a diferença de julgamento? Se existe alguma diferença substancial, estrutural entre o julgamento no TPI e na Corte Internacional de Justiça? Assim, eu já acho que só essa diferença já é estrutural o bastante. Se no caso eu julgo Estado, outro eu julgo pessoas, no caso eu estou pensando, eu não estou pensando em punição criminal. Eu estou pensando em reparações, enfim, questões. No TPI, está julgando pessoas. TPI é caso de responsabilidade penal, internacional, individual. Ou seja, por que o TPI? Por que não é suficiente? Por que não se considerou suficiente ter a Corte Internacional de Justiça? Por que você precisa julgar? Por que se considerou que julgar pessoas? Porque sustentou-se que, se você estiver diante, quando você está diante da condenação de um Estado, alega-se que ninguém é punido. Ou seja, todo mundo acaba punido, porque se vai condenar o Estado a uma indenização, todo contribuinte está sendo condenado. E o indivíduo não é condenado. Porque se todo mundo foi, ele não foi. Se eu pago, você paga, todo mundo pagou? Então, considerou-se que este modelo... essa é uma discussão penal para enfim. O argumento, o Bastioni fala isso o tempo todo, é que nesse modelo você não tem concretamente nenhuma prevenção à prática dessas condutas. Você pratica, sai do Estado, se o Estado te punir muito bem, se o Estado não te punir, sua vida segue. E seria um incentivo a essa falta de sensação de punição serviria... A gente pode discutir se a punição é capaz de prevenir, enfim, não vou entrar nessa discussão. Esse é o argumento utilizado. E defende-se, portanto, a necessidade da punição individual para isto. Ou seja, quando eu individualizo, eu adiante vou ter se é verdade, se não é, eu vou ter um chefe de Estado ou de governo que vai pensar duas vezes antes de tomar a mesma medida. Agora, enfim. Ok? Se é assim ou se não é, dá uma outra discussão sobre prevenção e direito penal. Mas, enfim. É isso?